Olá, meninas! Que bom estar com vocês aqui novamente. E hoje o tema que eu vou trazer para vocês é um tema que vocês costumam me pedir muito lá no Instagram. Vocês me fazem muitas perguntas lá no Instagram com relação a esse tema e por isso eu decidi trazer ele aqui hoje. Mas antes da gente entrar no nosso tema, se você ainda não está inscrita no canal, você vá lá, se inscreva e ative o sininho de notificações para que toda vez que sair um vídeo novo, você seja avisada que tem conteúdo novo aqui no canal. Então vai lá, se inscreve. Por que nós somos produto do nosso passado? A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Imaginem uma menina que quando criança sofreu muito bullying na escola por conta do peso. Então ela recebia apelidos, ela era deixada de lado pelos colegas. Em casa ela sofria críticas também em relação ao corpo, críticas dos pais, críticas dos familiares. A mãe tinha até um apelido carinhoso para ela, que era fofinha. O pai também chamava carinhosamente de bolota. Então essa menina cresceu a vida toda, né, a infância toda nesse ambiente, sofrendo essa hostilização por conta do corpo dela, por conta do peso dela. Conforme ela foi crescendo, conforme essa infância foi se avançando, ela foi criando camadas de frustração por não se sentir aceita, por não se sentir incluída nos grupos, por se sentir diferente. E a partir dessas camadas, ela foi desenvolvendo crenças do tipo: eu não sou suficiente, ninguém gosta de mim, eu sou um fracasso. Já na adolescência, ela continua essa mesma menina, sempre deixada de lado, sempre meio sozinha, muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, mas ela acaba se apaixonando por um menino e começa a namorar esse menino. Até que quando ela consegue de fato se entregar a esse relacionamento, ela descobre que ele está traindo ela. Então, isso vai solidificando cada vez mais essas camadas e camadas de frustração na vida dela. Vai aumentando, né, e solidificando essas crenças de que sim, ela é um fracasso e que ninguém gosta dela. Então, quando ela vai para a faculdade, o que acontece? Ela não consegue se incluir em nenhum grupinho da faculdade. Sabe aqueles grupinhos que geralmente se criam na faculdade? Ela não consegue se incluir. Automaticamente, ela acaba indo para aquele grupinho onde tem umas 3, 4 meninas que ninguém nem conhece a voz dentro da sala de aula, porque são justamente aquelas meninas que também não falam e que também são excluídas. Sabe aquele grupinho dos excluídos? É o grupo que sobra para ela. Isso vai cada vez mais aumentando essas camadas de frustração na vida dela. Na infância, na adolescência, já na faculdade, e cada vez mais vão ficando mais fortalecidas as crenças de eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim. E hoje já, uma mulher adulta, ela não consegue se abrir para relacionamento nenhum, porque ela tem 1 milhão de experiências passadas que fizeram acreditar que não vai dar certo. Se ela se relacionar, ela vai se frustrar, porque estão registradas no cérebro dela experiências muito dolorosas com relacionamento. E tudo isso vai ficando cada vez mais sedimentado dentro dela. Todas essas crenças que ela vai criando, elas vão sendo comprovadas e continuam sendo comprovadas no decorrer da vida dela, fazendo com que ela evite relacionamentos, com medo do que pode acontecer. Isso faz com que ela cada vez mais tenha certeza, porque se ela evita os relacionamentos, ela não vive esses relacionamentos, e isso vai criando nela cada vez mais uma certeza de que sim, ninguém gosta de mim e eu sou incapaz, eu sou um fracasso. Então sim, nós somos resultado do nosso passado. A gente é hoje é fruto de todas essas camadas, né, que a gente foi construindo no decorrer da nossa vida. E a forma como a gente interpreta a nossa vida hoje, como a gente interpreta a nós mesmas e como a gente interpreta o mundo, vai estar atravessado por essas crenças. É como se a gente estivesse usando uma lente, sabe, para enxergar o mundo, e essa lente são essas crenças. Imagina que eu tenho a seguinte crença nuclear: eu sou incapaz, certo? Essa é a minha crença nuclear.
tudo que acontecer comigo vai estar permeado por essa crença, vai passar por essa crença. Então imagina que eu recebo um convite para ir dar uma palestra em uma escola. Se eu usar essa lente do eu sou incapaz, e que eu vou usar, ela já está sedimentada dentro de mim, é muito provável que eu negue o convite, ainda que ele seja extremamente importante para minha carreira. Imagina que isso vai me ajudar na minha carreira, vai me ajudar a desenvolver, mas eu vou negar esse convite, porque eu estou usando a lente do eu sou incapaz. Porque a partir dessa crença de incapacidade, eu vou criar crenças intermediárias que vão me ajudar a definir, por exemplo, uma regra. Eu não posso falhar. E essa regra vai me fazer tomar uma atitude baseada nessa crença nuclear, né? Eu preciso desistir quando um desafio parece grande. Por quê? Porque eu não posso falhar, lembra da regra. E qual que é a crença? Eu sou incapaz, então é muito provável que eu vá falhar. E a partir, né, então, de tudo isso, dessa crença nuclear, dessas crenças intermediárias que eu crio uma regra, que eu crio uma atitude, eu vou criar um pressuposto, que é qual? Se eu tentar, eu vou falhar. Então, se eu evitar, eu vou ficar bem. E aí, o que acontece se eu faço todo esse movimento? A minha crença é, eu sou incapaz. E aí eu vou lá e falo que eu não vou dar a palestra, porque eu pressuponho que se eu falar que não, eu vou ficar bem. O que acontece? Eu solidifico, eu sedimento ainda mais essa regra, porque eu vou continuar acreditando que eu sou incapaz. Eu estou evitando entrar em ação com aquilo que me colocaria, de repente, me faria acreditar que sim, eu tenho capacidade de dar a palestra. Faz sentido para vocês? Eu tenho uma crença, essa crença, ela influencia os meus pensamentos, porque se eu acredito que eu sou incapaz, eu vou pensar alguma coisa a partir disso. Quando eu penso alguma coisa, logo eu sinto alguma coisa. E quando eu sinto alguma coisa, eu tenho um comportamento a partir desse sentimento. O meu comportamento, ele está atravessado pelas nossas crenças. Esses pensamentos, eles vão ocorrer de forma automática. Eu não consigo controlar que tipo de pensamento. Não posso pensar assim, a minha crença é eu sou incapaz, então agora eu vou começar a pensar, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Tu pode até fazer isso, né? Porque são os pensamentos conscientes, aqueles que você vai escolher. Mas existem pensamentos que são automáticos. E de repente você vai pensar assim, eu sou capaz, mas automaticamente vai vir uma vozinha, sabe aquela vozinha que vem assim, lá no fundo, e vai dizer assim, não, você não é capaz. Quando acontecem eventos positivos, a nossa mente ela desconsidera, geralmente, porque quando eu tenho uma crença estabelecida. A crença é, eu sou incapaz. Aí, de repente, eu posso pensar assim, que seria um pensamento intencional. Eu poderia pensar assim, mas eu já fiz lá na faculdade uma fala, né? E foi muito boa esses dias, as pessoas gostaram. Logo vai vir aquela vozinha que vai falar assim, que é o pensamento automático. Mas o público lá era leigo, por isso que todo mundo gostou. Ninguém sabia profundamente sobre o assunto. Agora, lá nessa palestra, vai ter um monte de gente que entende sobre o assunto. E aí você não vai dar conta de falar sobre ele. Eu posso até ter pensamentos bons que iriam me impulsionar a sair do movimento dessa crença, mas logo vem pensamentos automáticos que vão fazer com que eu fortaleça a minha crença. Sempre quando a gente tem uma crença estabelecida, uma crença nuclear estabelecida, a gente vai tender a ter pensamentos automáticos que fortaleçam essas crenças. Então, as crenças intermediárias, elas vão contaminar a nossa interpretação dos fatos e vão gerar esses pensamentos automáticos. Eu interpretaria o fato de ter que ir dar a palestra e teria esse monte de pensamentos automáticos que me fariam fortalecer a minha crença. As nossas ações, elas são guiadas pelas nossas verdades, aquilo que a gente cria como verdade. E uma crença nada mais é do que uma verdade. Muitas vezes distorcida, mas para a gente é uma verdade absoluta. A gente vai ter essas verdades sobre nós mesmas, sobre outras pessoas e sobre o mundo. A gente pode dizer que as crenças, sim, elas determinam o nosso comportamento. Uma pessoa que você gosta muito
e de repente você acredita que aquela pessoa é uma pessoa boa e ela faz algo que não é muito legal. E aí, automaticamente, o que você faz? Você fala assim, mas ela deve estar passando por algum problema, deve ter acontecido alguma coisa, porque esse não é o comportamento natural dela, né? Qual que é a sua crença? Ela é uma pessoa boa. Você vai tender a ter comportamentos que amenizem aquela atitude dela para solidificar aquilo que você acredita, que ela é uma pessoa boa. Em contrapartida, alguém que você não gosta, que você considera uma pessoa que não é tão boa assim, né? Digamos que essa pessoa faz uma coisa boa. E aí você vai olhar e vai falar assim, só pode que ela tá querendo alguma coisa. Porque não é dela, ela não é assim. Se ela faz alguma coisa boa, só pode ser por interesse. Decoração que não vai ser. Porque a tua verdade sobre aquela pessoa ela não é uma pessoa boa. Então, meu comportamento vai ser o quê? De rejeição a esse comportamento que aparentemente é bom dela. Imagina aqui, é uma mulher que tenha como crença, todo homem é inútil. Agora imagina, em primeiro lugar, né, como é que é a vida amorosa dessa mulher, a partir dessa crença. A vida amorosa dela vai ser sempre um verdadeiro caos, porque ela nunca vai conseguir manter relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque ela acredita que homens são inúteis. E ela vai fazer de tudo para provar que essa crença é real. Ela tá num relacionamento e ela pede pro cara, né, ir lá no supermercado comprar uma água com gás. E aí o cara vai e ele volta e entrega água com gás para ela. E ela olha para água com gás e fala: inútil. Olha como ele é inútil. Ele sabe que eu gosto de água gelada. E aí o cara me traz água quente? Não, é um inútil. Eu digo que homem é inútil. Ela não vai enxergar a verdade absoluta. Digamos que esse cara foi lá na maior das boas vontades, comprou a água, trouxe a água para ela, né? Mas ela não consegue perceber isso. Ela não consegue perceber que ele estava lá descansado, deitado no sofá, levantou e foi até o mercado para ela. Ela só consegue perceber que ele é um inútil porque ele trouxe a água quente e ela gosta da água gelada. Detalhe, ela nem comunicou que a água era gelada. Percebe que quando a gente analisa o resultado dessa interpretação dela, a gente vê que ele está totalmente contaminado pela crença dela. O resultado é nada mais, nada menos do que uma validação da crença. Esse ciclo é o ciclo infinito das crenças, né? Mais importante do que o fato, do que o que aconteceu em si, é a interpretação que a gente dá para esse fato. E para alterar a emoção que eu sinto em relação ao fato, imagina que quando o cara chega com a água que não está gelada, a emoção que ela sente é raiva. Para alterar, então, essa emoção que eu sinto em relação à interpretação que eu fiz do fato, é necessário, em primeiro lugar, a gente investigar qual é a interpretação. O cara chegou lá com a água, ela sentiu raiva, reforçou a crença dela de que sim, todo homem é inútil, e ficou com raiva, né? Para que eu possa alterar a emoção da raiva, eu preciso entender. O que eu interpretei? Ele chegou lá com a água e qual foi a interpretação? Todo cara é inútil. Por isso eu senti raiva. Então, para a gente descobrir uma crença, a gente precisa se questionar quais emoções que estão por trás dessa crença. Então, eu acredito que eu sou incapaz. Que emoção tem por trás dessa crença? O medo? De repente? Às vezes é muito mais fácil a gente identificar a emoção do que a crença, né? Eu recebo o convite da palestra, eu sinto medo, eu sinto insegurança. E aí eu começo a olhar para isso. Opa, por que eu tô sentindo isso? Aí vão vir aquelas confirmações. Porque eu não dou conta. Porque uma vez eu falhei. Porque tarararará. Percebam, analisem, estejam atentas a que comportamentos você emite com frequência, que emoções você emite com frequência, que situações que são constantes na tua vida e tu sempre tem as mesmas emoções relacionadas a essas situações. Olha para isso e começa a identificar que crenças estão escondidas ali por trás dessa emoção.
Que crenças estão escondidas ali por trás dessa interpretação. Vou dar um exercício, vou deixar um exercício para vocês bem simples, para vocês fazerem aí, ok? Então, vocês vão escrever uma crença que vocês identificarem de vocês, qualquer crença. Pode ser que vocês até já saibam alguma. Identifiquem uma crença. Aí vocês vão começar a questionar essa crença. Questionem ela, né? Por que eu penso que eu sou incapaz? Questionem. E depois de questionar, substitua essa crença por uma afirmação que faça mais sentido para você e que não te limite. Como se você fosse reescrever essa crença de uma forma funcional. Então você vai identificar a crença, questionar a crença e reescrever a crença de uma forma funcional. Combinado? Então, deixo esse exercício para que vocês façam aí para aprender a exercitar isso dentro de você. Vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Eu nunca serei magra, tá? Então, vou identificar a crença. Identifiquei. Minha crença é eu nunca serei magra. Aí eu vou fazer alguns questionamentos acerca dessa crença. Eu posso pensar assim, tá, baseado em que eu tô pensando nisso? Da onde que eu tirei essa ideia de que eu nunca vou ser magra? Eu posso pensar quantas vezes eu já consegui emagrecer. Já consegui emagrecer várias vezes na minha vida. Como que eu nunca vou ser magra se eu já fui magra, né? Quando eu penso que eu nunca serei magra, eu já me coloco numa posição de passividade, né? Tenho a necessidade de fazer alguma coisa, porque mesmo que eu faça alguma coisa, não vai adiantar nada. Eu tô com essa crença enraizada na minha cabeça. Eu nunca vou ser magra. Pra que eu vou fazer exercício físico, fazer dieta, me preocupar com peso, me preocupar com o corpo, se lá no final eu sei que eu nunca vou ser magra? Entende? Então, eu preciso questionar essa crença. E aí, eu vou reescrever ela de uma forma funcional. Então, eu posso, por exemplo, reescrever assim: se eu desejar e decidir pagar o preço, eu serei uma mulher magra. Faz sentido para vocês? Então, façam isso aí em casa. Isso vai ajudar vocês a trabalhar essas crenças individualmente, aí em casa mesmo, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like lá para mim, para que eu continue trazendo conteúdos como esse aqui para vocês. Um beijão e até a próxima!